Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, e comigo, Duda Machado. Bem-vinda, Duda. Obrigada, Gui. Muito bem. Hoje teremos, o nosso convidado, Abel Reis. Abel, que é um nome muito respeitado da publicidade. Eu conheci o Abel quando ele ainda estava na agência Clique. Isso... Importantíssima, né? Lá nos anos 2000, né? Começo dos anos 2000. O Abel é carioca, formado em filosofia pela UFRJ, informática pela PUC-Rio. E ele é mestre, em engenharia de sistema e comunicação pela UFRJ e tem doutorado em filosofia pela PUC São Paulo. Empresário, professor e um dos maiores especialistas em mídia digital do Brasil. Foi fundador da agência Clique, atual Isobar Brasil. E uma das mais importantes agências do país. A agência Clique foi pioneira assim, na publicidade digital, marketing digital. E o Abel aí encabeçou esse movimento por muito tempo. Já foi reconhecido pela revista GQ, GQ, se você preferir, como um dos 20 publicitários mais influentes do Brasil. E hoje dá aulas na Fundação Dom Cabral e na PUC-Rio. E é sócio fundador da Logum Ventures e da Dolores. Muito bem. Duda, então vamos chamar agora o Abel Reis, certo? E depois você volta para a gente fazer a análise do mercado. Para fazer a análise. Bom, comigo agora Abel Reis. Bem-vindo, Abel. Obrigado pela oportunidade, pela chance de te reencontrar. Pois é, né? A gente estava conversando aqui. Eu fiz uma entrevista com Abel, isso deve ter uns 25 anos, talvez. Eu imagino, estava começando, né? Já tinha algum tempinho de carreira, mas estava bem no começo. E aí eu fiz uma entrevista com a agência Clique. Você estava na agência Clique, famosa. E aí, olha a pauta, eu ainda lembro, era sobre o crescimento do digital na publicidade. Vai vendo. Mas voltando justamente, eu vou voltar lá atrás mesmo. Esse momento, que a Clique foi precursora do digital... É possível estabelecer uma ponte, uma conexão entre a revolução que a internet foi para a publicidade lá atrás e o que a IA está fazendo com a publicidade hoje em dia? Certamente. Eu com frequência, falo sobre esse assunto com os meus sócios, principalmente, porque, de fato, o que a gente verifica, vamos dizer, há 35 anos atrás, quer dizer, foi a emergência de um conjunto de tecnologias que tem a ver com o surgimento dos microcomputadores, tem a ver com a capacidade de processamento de áudio e vídeo que essas máquinas passaram a dispor. Eu costumo dizer que os computadores deixaram de ser uma máquina de processamento de dados para ser uma máquina de conhecimento. Já naquela época era a visão que a gente tinha, e de interatividade, da oportunidade de produzir experiência na interação com quem estiver usando o computador. Se isso era verdade há 35 anos atrás, foi exatamente a base a partir da qual o fenômeno do digital explodiu, impactando negócios, criando novos espaços de negócios, chegando na casa das pessoas, na educação, em todas as instâncias da vida. E o que a gente está vendo agora é, digamos assim, uma segunda onda, talvez um maremoto, que é decorrente dessa primeira onda e que é da inteligência artificial. Na verdade, é o cruzamento de uma onda que veio se formando muito lentamente da inteligência artificial, que tem aí... o termo tem aproximadamente 70 anos, enfim. Eu, particularmente, estudei o tema de inteligência artificial, academicamente falando, e vi bem esse percurso dessa onda. E agora, o que acontece é que esse fenômeno da profunda penetração das tecnologias digitais na vida das pessoas encontra a IA em novas condições tecnológicas e econômicas, de tal modo que, sim, a gente, de fato, está diante de uma nova revolução. Só que é uma revolução que, se a primeira focou-se, digamos assim, em um conjunto de aplicações específicos, e que a gente pode até falar sobre elas, a inteligência artificial trabalha fundamentalmente sobre a possibilidade de você fazer processamento de conhecimento, e oferecer serviços de mais alta ordem que tornam os humanos mais inteligentes.
trazem uma produtividade intelectual e uma produtividade em vários níveis da criatividade humana inéditos. E que a primeira onda, digamos, das tecnologias digitais não chegou lá, né? Então, sim, eu acho que, de fato, a gente está num momento bem especial assim, de transformação da trajetória humana, eu diria. Quando a gente volta no tempo, né, lá nos anos 2000, esse movimento, né, na publicidade, particularmente, do digital, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas a minha memória é que a agência digital era um puxadinho, né? Ela era meio apartada das agências principais, das agências tradicionais. Depois as agências tradicionais viram o digital, as agências digitais crescerem, começarem a pegar mercado, foram lá e compraram, como a própria Clique foi comprada. E agora, na IA, me parece que é um movimento diferente nesse sentido, porque ela já nasce dentro das holdings, não sei se já nasce ou já é uma preocupação constante das holdings, das grandes empresas, e a gente não está nem vendo agência de IA nesse momento. Ou será que a gente ainda vai ver agências mais especializadas em IA, mirando na IA, em algo semelhante ao que a gente viveu no passado? Então, assim como não surgiram agências especializadas em software e hardware de comunicação multimídia, surgiram as agências que nascem criando projetos e iniciativas em cima das tecnologias existentes. Eu acho que em IA a gente vai ver um fenômeno parecido, né? Veja, as tecnologias de digital que a gente começou a conhecer a partir dos anos meados dos anos 80, né? Todas elas foram criadas por grandes corporações. O primeiro microcomputador, digamos assim, relevante no mercado nasceu na IBM, né? Para dar esse exemplo. E foi popularizado pela Microsoft. Acabou sendo popularizado pelo software da Microsoft. Da Microsoft, exatamente. Né? Que ganha aí... Ficou barato, né? Mais acessível. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que a gente vai ver, sim, é a consolidação de grandes infraestruturas e plataformas de inteligência artificial sobre as quais novas oportunidades de negócios, novos entrantes, novas aplicações vão nascer. Assim como aconteceu com as agências digitais, digamos assim, se tornando agentes criativos que souberam explorar aqueles meios técnicos e eram os entrantes, né? Os novos entrantes contra os incumbentes, né? As agências clássicas, tentando dominar e tirar proveito dessas incríveis tecnologias. Você se formou, né, em filosofia pela UFRJ, em informática pela PUC do Rio. É isso. Que, no primeiro são duas cadeiras que parecem muito distintas. Mas olhando para trás, né, faz muito sentido para a publicidade, né? Então, eu, na verdade, me interessei pelo tema da informática na Faculdade de Filosofia. As pessoas não sabem disso e nem precisariam saber, mas, enfim, existe uma discussão filosófica muito profunda do final do século XIX até mais ou menos meados dos anos 50 sobre as bases teóricas da computação. E tudo isso era discutido até os anos 40. A ideia da computabilidade era uma coisa que se discutia sem ter computadores. Então, era uma discussão filosófica, lógico-matemática e filosófica, né? Bem, e foi assim que eu acabei encontrando a informática. É um pouco nerd dizer essas coisas, mas, de qualquer maneira, para reforçar o ponto de que não é estranho que esses temas estejam conectados, só que o que me atraiu na informática foi a possibilidade de aplicar as coisas, ou seja, de fato, poder ter domínio verdadeiro e profundo sobre essas máquinas maravilhosas, e foi o que acabou criando um caminho para eu chegar na publicidade, sendo que eu fiz uma parada no meio do caminho na educação, particularmente na área de treinamento no SENAC, Departamento Nacional, mas finalmente acabei me envolvendo com aplicações de tecnologias digitais, áudio, vídeo, em comunicação, o que me levou
a publicidade me faz estar aqui conversando agora. E qual foi o insight para... Eu vou voltar no passado, porque eu acho que é interessante como as coisas acabam se conectando aqui, muito em função da tecnologia e como a tecnologia pautou o mundo, óbvio, mas também muito a publicidade, né? E te dá uma vantagem competitiva, né? Esse entendimento que lá atrás você teve na informática. E aí a minha pergunta é, qual foi o insight para a agência Clique? Então, na verdade, o insight ele é anterior à agência Clique. Na verdade, o insight foi sobre poder utilizar máquinas de processamento de dados para fazer comunicação. E foi isso que eu persegui em aproximadamente meados dos anos 90 para frente um pouco. E comecei a trabalhar com a aplicação de computadores em comunicação interativa, que era como a gente chamava, sem que a internet estivesse regulamentada. A internet no Brasil vai ser regulamentada em 96, janeiro de 96, alguma coisa assim. E quando eu já em São Paulo, sócio de uma agência que se chamava Medialog, junto com o meu sócio principal à época, o Pedro Cabral, nós olhamos a emergência da internet comercial, a gente falou, para tudo, porque a gente está fazendo interatividade em CD-ROM. Acredita nisso? Fazendo interatividade em CD-ROM. A gente falou, cara, a gente vai morrer, senão vai liquidar a gente em 2 palitos. E não foi diferente. 6 meses depois, todas as receitas que a gente tinha originado de projetos de interatividade e comunicação em CD-ROM sumiram. Tudo virou internet, num período de 6 meses. Isso é um pouco remete à questão da inteligência artificial, né? E ao desafio que as agências têm de entender como é que elas internalizam essas ferramentas na carne da operação para que você consiga tirar proveito da inovação e não desapareça do mercado. Então, a agência Clique nasce em 2000 com uma clareza absoluta sobre a utilização de todas essas inovações tecnológicas que estavam surgindo na época, no campo da comunicação, se posicionou como a primeira agência brasileira de publicidade, né? O e-commerce já estava surgindo no horizonte muito claramente, a gente já tinha projetos de e-commerce dentro de casa e estava muito claro que era uma questão de amadurecimento e de aceleração da infraestrutura para que finalmente você começasse a ter audiências massivas ao redor da comunicação digital. Então, essa é um pouco a trajetória. E o insight quando a Apple, IBM e outros players, final dos anos 80, fazem do computador mais do que uma máquina de processamento de dados, ali nasceu a ideia de que era possível fazer comunicação, no sentido mais amplo. Aí a gente dá um salto de 25 anos e vem a Dolores, né? Quase 25 anos, porque foi 2024, né? Isso, Dolores. Não, 2000 Na verdade, são 2 movimentos. Assim. Eu fundo em 19 para 20 com 2 sócios, Fábio Carvalho e Carlos Silvares, a Logum Ventures, Sim. que é um escritório de projetos e de consultoria. E, como decorrência disso, em 2022, eu crio com a Logum, que é o nosso escritório, cria com João Tchaco e Adriana Cury, a Dolores. Qual é o insight para mais de 20 anos depois fazer esse movimento da Logum e também da Dolores? Ou diferentes insights ou se estão conectados? Veja, da Logum, assim, é um movimento que nasce do fato de que os sócios fundadores, nós concluímos que o que a gente tinha que fazer na carreira corporativa a gente já tinha feito, né? Eu, depois que vendi, junto com meus sócios, a agência Clique para a Aegis, ficamos alguns anos em earnout, depois eu assumi as responsabilidades pelas operações da Aegis, da Denso Aegis à época, no Brasil, e lá fiquei durante 6 anos na posição CEO Brasil, liderando a constituição desse grupo no Brasil e liderando um processo complexo de aquisições que a gente conduziu no país. É uma experiência
assim, riquíssima da vida corporativa em um grupo que estava se reinventando, mas claramente eu entendi e houve um momento adequado em que eu me separei, né? E decidi que era hora de voltar a ser um empreendedor que pudesse contribuir para o mercado de outras formas. Foi quando nasce a Logum. E a Logum nasce para ser capaz de criar um ecossistema de negócios que faça sentido para o momento de inovação que o mercado começava a viver, e inteligência artificial aparece nessa hora também. E, ao mesmo tempo, interessante que a gente descobriu uma outra oportunidade que, em geral, é muito subestimada no mercado brasileiro, que é o segmento de pequenas e médias agências, né? O Brasil tem aproximadamente, vou dar um número mais grosseiro, 40 mil empresas cujo principal código de atividade é o de agência de publicidade. É claro que dessas 40 mil, 80% a 90% não tem efetivamente uma atividade profissional relevante no segmento. Mas se você ficar com 10 mil... ainda é um número bastante relevante. 10% ainda é um número bastante relevante. E são incontáveis talentos espalhados nesse Brasilzão, né, de norte a sul, criando, apoiando marcas, apoiando negócios, mas que não têm, digamos assim, a estrutura profissional e nem o acompanhamento profissional necessário, porque muitos desses empreendedores sequer trabalharam em outras agências ou em grupos estruturados, começaram com intuição e algum investimento. Então, uma das outras iniciativas que a gente tem na Logum é a de oferecer consultoria para pequenas e médias agências, de modo a levar as melhores práticas para acelerá-las. Esse é o outro passo. A decisão da Dolores, que eu acho que vale a pena mencionar, é de outra ordem, né? A Dolores vem de uma inquietação que eu particularmente tenho e que João Tchaco, que é um dos outros fundadores da Dolores, também tem, junto com a Adriana Cury, relacionada ao fato de que a gente entende que a comunicação publicitária ela precisa mudar de ferramental, né? Como assim? A gente faz comunicação publicitária sempre marcado por um espírito de que a pesquisa convencional e o insight criativo são as duas ferramentas fundamentais para você poder fazer boas campanhas e gerar os resultados que o cliente precisa. A gente acredita que é possível recorrer a outras ferramentas. Que ferramentas são essas? As ciências humanas. A semiótica, a sociologia, a antropologia são bons exemplos de disciplinas que têm a sociologia pelo menos 150 anos, a antropologia um pouco menos, a semiótica talvez uns 80 anos, que tem recursos muito relevantes para análise e modelagem de iniciativas de comunicação. Então, o posicionamento da Dolores é levar esse expertise para agências e marcas, de tal modo que seja possível pensar a comunicação em bases mais rigorosas, com ferramentas mais bem ajustadas, para você elevar o grau de confiança e assertividade das suas campanhas. Ou seja, a gente não dispensa a pesquisa clássica, a gente não dispensa a criatividade, o insight criativo, evidentemente, mas se a gente ferramentar essas dois outros polos com o conhecimento das ciências humanas a serviço da comunicação publicitária, a gente crê que a gente pode chegar mais longe. Porque parece até contraditório, né? No momento que se criou essa narrativa, né? Essa crença de que a IA vai resolver tudo, e aí a gente aplica mais ciência, mais dado, mais número, vocês vêm com uma solução que é humana, né? Ou pelo menos baseado em ciências humanas. Então, né? esse é um ponto importante, porque assim, a gente nunca precisou tanto compreender o que é intrinsecamente humano como agora. Porque a gente está sendo confrontado com dispositivos e sistemas que, se ninguém te contar nada, você acha que é um humano, né? É verdade.
Então, é o famoso teste de Turing. E até uma barreira entre o real e o virtual sumindo. Hoje, eu olhando rede social, eu já não consigo dizer mais se aquilo é verdade ou não é. E aí eu estava vendo o Sora 2, né, o Sora, né, a ferramenta de vídeo da OpenAI, e é tão realista que... As fronteiras já não são tão claras, né? Então... Mas leva a questionamentos difíceis, né? Exato. Dentre eles, o que me faz ser humano e o que me faz ser um consumidor predisposto a uma determinada comunicação, a uma determinada campanha, a uma determinada mensagem, no contexto que eu vivo, no momento que eu estou olhando uma determinada propaganda, que seja. É isso que a gente precisa ter respostas mais rigorosas, mais científicas, no sentido de que não se trata de tentar fazer da comunicação publicitária uma física, mas certamente a gente precisa ter a gente pode se beneficiar da investigação do comportamento humano a partir do repertório das ciências humanas, né? A sociologia, a antropologia, a psicologia, não posso esquecer, e a semiótica. Então, eu acho que o momento é muito oportuno, ou seja, tem a ver concordo. Com parece um contrassenso, mas no final, assim, se todo mundo faz alguma coisa, de alguma forma aquilo vira um commodity. E até para as agências, eu sempre questiono, né, quando eu encontro o pessoal das holdings, porque estamos gastando não sei quantos milhões, bilhões em AI, mas no final do dia, será que não é justamente o humano que vai diferenciar a sua agência A da agência B? Porque no final está todo mundo usando meia dúzia de modelo, né? Sim, sim. Ou é o ChatGPT, ou é o OpenAI, ou é Google, ou pode eventualmente ser uma plataforma chinesa, mas a capacidade de fazer as perguntas certas talvez seja o grande diferencial, né? A capacidade de fazer as perguntas certas e a capacidade de perceber nexos nos resultados que saem da máquina de IA que tenham a ver com a sensibilidade que você tem como humano do que o teu cliente humano quer ouvir, do que ele quer conhecer. Então, de fato, quando você coloca as ferramentas de IA no interior de uma organização criativa, o teu poder criativo e a tua produtividade criativa crescem extraordinariamente. O que significa que você tem que ser mais atento ao que faz sentido e ao que se conecta com a sensibilidade particular, com os afetos particulares do teu público. E para você ter esse mapa dos afetos que podem ser atingidos de maneira eficiente pela tua comunicação, nada melhor que a ferramenta das ciências humanas, em particular, nesse caso, da semiótica. Então, é daí que nasce assim, essa iniciativa da Dolores e, novamente, que fala muito com esse momento que a gente está vivendo e com o desafio que as agências têm de se reinventar mais uma vez com o surgimento dessas tecnologias. Para a gente aterrissar, né, o conceitual no prático, tem algum case da Dolores? Como isso foi aplicado quando você pode falar de um case, né, que vocês tenham participado? Como que isso vira prática? Eu vou me reservar, digamos assim, o direito de não poder abrir, né, projetos, mas o que eu posso te dizer é que o João Tchaco, ao longo da sua jornada como CMO da Fiat Chrysler no Brasil, ele aplicou a semiótica em vários projetos. E eu vou dar um exemplo, o exemplo da Jeep, né? O lançamento de Jeep no Brasil foi um desafio extraordinário. Por quê? Porque você estava falando de um produto com jeitão americano, criado para a percepção de mundo do americano médio, e você tinha que trazer isso para o Brasil, porque ele ia ser montado no Brasil e vendido para brasileiros, né? Como é que você faz essa tradução da comunicação, do conceito de uma marca que ela está profundamente enraizada numa determinada cultura, traz ela para criar raízes numa nova cultura com as características da cultura brasileira? É um esforço de mapeamento, de tradução,
de aspectos culturais sígnicos, como a gente chama, de um produto que nasceu num determinado mercado para outro mercado. Esse é um exemplo bem claro da possibilidade que a semiótica te traz. E as empresas estão preparadas para isso? Quanto elas estão abertas para isso? Porque eu percebo hoje, né, muita impaciência no mercado, né? Me mostra um número que aí é o famoso me mostra um número, me mostra um dado. O quão fácil ou quão desafiador é ter esse tipo de conversa com as empresas? Não é fácil, não, definitivamente não é fácil. E não é fácil porque quando você vai na Europa, você vai na França ou na Alemanha, você tem incontáveis cases de marcas que utilizam semiótica no diagnóstico do seu posicionamento e no planejamento de suas ações, novos produtos e lançamentos. Isso já não é tão verdadeiro no mercado americano e é ignorado no mercado brasileiro. E esse é um desafio que a gente está enfrentando, né? É digamos assim, uma guerra que a gente decidiu lutar em benefício do amadurecimento do nosso mercado, né? E de fato, exige um trabalho de evangelização, de prova de conceito, de educação do mercado para que ele saiba comprar serviços dessa natureza, que são serviços consultivos, mas que envolvem um repertório diferente daquele que se aprende na faculdade de publicidade, por exemplo, ou na faculdade de administração. Então, certamente, a gente está enfrentando, digamos assim, uma frente, né? um fronte de esforços que a gente está colocando para poder dar sensibilidade para o mercado, para a oportunidade de utilização dessas ferramentas. Você está dando aula na Dom Cabral também? Eu colaboro na Dom Cabral, mas hoje eu colaboro principalmente na PUC do Rio. PUC? Na PUC do Rio, remotamente, né? Que é uma referência semiótica. Não a PUC Rio, exatamente, na PUC São Paulo, uma referência semiótica. Exatamente. Né? Eu tive um mestrado interrompido em semiótica e o Tiago não. O Tiago fez o mestrado e doutorado na PUC São Paulo em semiótica aplicada à comunicação. Mas a minha relação com o PUC Rio vai em outra direção, quer dizer, é de trazer toda a minha experiência de executivo para turmas em que a gente prepara os alunos para gestão e design de produtos digitais. Uhum. E uma outra frente que a gente agora lançou recentemente, que é um MBA em Digital Business, que também, com vários professores e disciplinas, pretende equipar a turma para o desafio de criar e repensar negócios nos tempos digitais, né? Que são os tempos que a gente viverá para sempre agora. Então, eu fiz um MBA em marketing digital, né? E aí Sim. Hoje eu fico pensando, mas será que faz sentido ter um MBA em marketing digital? Porque no final não tem mais como você separar o digital do que não é digital, né? Sim. Ou ainda faz sentido essa distinção entre um curso MBA de marketing digital? Não, eu acho que a distinção entre um MBA de marketing, ponto, e marketing digital, ela tem que ser bem pensada de acordo com o público que você quer alcançar. Tá. Né? Você tem, num país com as características do Brasil, você tem níveis de maturidade diferentes. Né? E você tem, inclusive, condições de arcar com o custo de um MBA diferentes, mercado a mercado. Né? Então, dito isso, certamente hoje não dá para fazer um MBA de marketing, não dá para fazer um MBA em negócios de qualquer natureza sem que você tenha as plataformas digitais, as ferramentas, todos os conceitos necessários para poder aplicar na prática. Então, essas distinções elas vão desaparecendo pouco a pouco. No caso do digital business, a ênfase é em como você pode introduzir disrupção dentro de negócios existentes de forma controlada, fazendo os experimentos adequados, com os métodos adequados, com os conceitos adequados, para você não
digamos assim, atrapalhar um negócio que esteja em andamento pela inovação que você quer introduzir, né? E no caso de produtos digitais, essa é uma outra frente que se traduz no quê? Quando você fala hoje de entregar experiência e serviços para clientes finais, isso se dá na forma de um aplicativo, de alguma interface que você ativa por voz ou por toque. E isso exige uma certa concepção de design, uma certa ergonomia, uma certa identidade visual, uma certa arquitetura de navegação. E para tudo isso tem método. Então, esse é um outro foco que a gente trabalha na PUC-Rio. Na Dom Cabral, a minha colaboração se dá principalmente quando há oportunidade de eu falar sobre as relações entre tecnologia e sociedade e os impactos sociais, humanos da inovação tecnológica. O que é mais divertido? Dar aula ou gerir, né? Liderar agências? Pergunta não é fácil de responder. Porque, assim, quando você dá aula, você tem a oportunidade de estabelecer um grande diálogo e você aprende junto com os alunos. Fato. Esse é um lado belo, digamos assim, de você dar aula, né? Quando você está dentro de uma organização, as pessoas esperam de você decisões claras e definições nítidas e não esperam dúvidas, né? Então, assim, do ponto de vista de gestão da atividade, certamente a gestão de uma agência é mais complexo, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, eu acho que você tem um sentido de realização, de materialização de um sonho, de um conceito, de um insight, que é muito, digamos assim, satisfatório, né? Recompensador para pessoas que estão, de fato, procurando fazer diferença positiva na vida dos outros, né? Mas no mundo que a gente tem, talvez, mais perguntas do que respostas, essa expectativa que ainda tem dentro das empresas, o mundo corporativo, de que, né, a liderança tem que ter as respostas, ela ainda é sustentável ou viável? Olha, toda organização ela tem uma hierarquia. E alguém tem que ser o responsável pelas orientações, né? Porque existem metas a serem atingidas, né? Eu não preciso falar necessariamente de organizações privadas. Se forem organizações estatais ou do terceiro setor, vai ser a mesma coisa, né? E tudo isso exige um plano. Para onde vamos? Aonde queremos chegar em 2, 3, 5 anos de agora? Isso exige uma liderança firme que consiga, de forma inclusiva, elaborar o planejamento e dar a condução adequada, eventualmente tendo que tomar decisões difíceis. No meio do caminho, você encontra uma pedra que não estava lá planejada para ser encontrada. Apareceu a IA e acabou meu negócio, ou mudou completamente meu negócio. O que você faz? Quer dizer, o que você tem que fazer para se manter no plano, ao mesmo tempo engajar as pessoas, sendo que você pode descobrir que você vai ter que abrir mão de talentos, fazer cortes, para que seja possível que a organização chegue saudável ao final do seu plano. Nada disso é fácil. Então, eu acho que mesmo considerando todas as conturbações e mudanças de cultura que a gente teve nos últimos 50 anos no que é liderar uma organização, é responsabilidade do líder manter alinhado o seu grupo, as suas equipes, em direção a um plano e saber manejar os eventuais percalços que inevitavelmente vai encontrar. Olhando, né, retrospectiva aí nesses de tá cobrindo aqui 25 anos pelo menos, né, desde a agência Clique para cá, o mercado de publicidade passou por uma revolução, né? Predominância das holdings, né, o crescimento dos grandes grupos de publicidade que incorporaram agências independentes, como era o caso da agência Clique. E agora, eu tenho um pouco da sensação que a gente volta, como tem a Dolores, como tem diversas consultorias e agências no mercado,
com lideranças de pessoas que eventualmente no passado foram de grandes holdings e tudo mais, mas eu tenho a sensação que tem um crescimento desse tipo de agência, né? Uma agência que não necessariamente está dentro de uma grande holding, Sim. talvez nem tenha um plano de entrar numa grande holding. Sim. De fato é uma tendência, e se por que ela acontece hoje em dia? Você tem toda a razão. A gente está vivendo uma nova onda de surgimento de talentos, né? E talentos que não necessariamente têm por objetivo fazer uma trajetória dentro de uma agência incumbente estabelecida, um grupo estabelecido. O empreendedorismo é um fenômeno que o Brasil abraçou pelas razões certas ou erradas, mas, enfim, abraçou. E isso contagia talentos jovens. Então, é absolutamente verdadeiro que hoje você tem muitas agências nascendo com as ferramentas certas, nascendo com a capacidade de se atualizar e de inovar muito rapidamente, agências que têm uma sintonia com a cultura, né, muito fina, né, que são capazes de falar com públicos muito distintos, né? E com lideranças muito claras, como a gente já teve no passado na própria publicidade, né? Você não contratava a WWD, você contratava o Washington, né? Exato, exatamente. Porque são negócios autorais, em alguma medida, né? Na hora que você se estabelece, ou se instala dentro de um grande grupo internacional, ou um grande grupo nacional que seja, essa natureza autoral do trabalho criativo publicitário, ela enfraquece. Ela não desaparece, mas ela enfraquece. Isso pode ser frustrante para um talento inquieto, ou para talentos inquietos, como os muitos que hoje você vê no mercado brasileiro. Então, sim, é verdade. Eu acho que a gente está vivendo uma nova onda de emergência de agências independentes que vão saber se comunicar com as novas gerações, com os novos públicos, usando as ferramentas diversas, dentre elas a inteligência artificial, mas espero que sempre se lembrando de que, no final do dia, a gente comunica, a gente entrega a publicidade para humanos, e não para máquinas. Então, de novo, volto ao aspecto de que é possível, é necessário, mais do que nunca, você ter essa sensibilidade da fibra humana para você poder, de fato, fazer uma comunicação efetiva. É curioso, né? Porque você que tem uma formação em tecnologia, né? Chamava informática ainda na época que você se formou, né? Você traz a questão humana. Entendo que tem o seu curso de filosofia, que também influencia, mas você acha que esse aspecto técnico aliado ao aspecto humano foi um diferencial competitivo na sua carreira? Eu acho que sim. Porque assim, eu me sentia sempre muito confortável tendo discussões técnicas sobre o que era possível e necessário para se fazer, para determinados projetos muito inovadores serem entregues. Então, esse conforto eu tive sempre. Por outro lado, acho que a formação em filosofia me deu a condição de ter a capacidade de discutir temas muito abstratos, né? O pessoal de branding, em geral, entende bem o que significa termos bem abstratos. Então, assim, eu sempre me senti muito confortável em ter essas discussões de natureza mais conceitual e muito prática, né? Uhum. E no meio do caminho, eu acho que uma coisa também que eu consegui reter dos dois mundos é método. É interessante falar sobre isso porque quando eu cheguei no mercado de publicidade, não sendo um publicitário de formação, uma das coisas que eu estranhei, digamos assim, era a falta de uma preocupação com o rigor metodológico das atividades dentro da agência. Era para mim inquietante que você entregasse projetos que mobilizavam tantas pessoas, locações, investimentos muito relevantes, em prazos, às vezes, muito curtos, sem que você tivesse um escopo bem definido, um cronograma bem elaborado, uma avaliação de riscos, que é uma coisa bem própria da indústria de software, que é a indústria da qual originalmente eu tinha vindo. Então, acho que uma das coisas também que esses dois universos aí, da abstração e da tecnologia, me trouxeram o reconhecimento de que, para uma agência poder ser mais criativa, ela tem que ser mais organizada.
Então, eu sempre defendi a tese de que metodologia ela é um indutor de criatividade, não é um inibidor, como muitas vezes as pessoas não, tem que preencher isso daqui, tem que fazer aquilo outro para poder atender ao método de trabalho, ao processo da agência. Sim, porque é dentro desse framework, né, como a turma chama, né, dentro desse modelo, que você vai poder ser mais você vai poder ser capaz de exercer ainda melhor a sua atividade, seja você um criativo, um mídia, um atendimento ou o que for. Então, eu acho que entre a tecnologia e a abstração da filosofia tem a questão do método, né? E eu acho que isso foi um diferencial muito forte na agência Clique e, de alguma maneira, muitas vezes eu encontro pessoas que trabalharam comigo há muitos anos atrás e o que me parece que é comum sempre de comentário é: olha, cara, a turma era organizada, bicho, o negócio funcionava dentro de um modelo, puxa, controlado. Aprendi muito com aquilo e levo, de alguma maneira, isso para a minha vida Porque profissional. a gente tem uma coisa, é quase um orgulho, né, do brasileiro dizer assim: não, a gente vai lá e faz, a gente é criativo, a gente faz, na publicidade também, a gente fala sempre muito da criatividade. Por outro lado, tem mercados que são muito eficientes, muito efetivos, como o próprio mercado americano, né, que é notório pelo processo. Os ingleses são mais. Mais ainda, né? Os ingleses são mais rigorosos. E proporcionalmente ganham mais prêmios, talvez. Sim, a publicidade inglesa é muito criativa, sempre foi, né? Então, eu acho assim, quer dizer, eu concordo que existe um certo folclore, né, bem típico, né, no Brasil, de que o brasileiro é aquele cara que dá um jeitinho, que faz do jeito que dá, né? Seja por estilo, seja por falta de recursos, né? Eu acredito que a gente vai progressivamente, enquanto cultura, se é que é possível dizer isso, enquanto civilização, a gente vai percebendo que para a gente poder fazer diferença no futuro das indústrias, das economias que estão nascendo, a gente provavelmente precisa ser mais preocupado com o método, né? E isso não significa que a gente vai perder a capacidade de improvisar, né? Todo grande inventor, muitas vezes, se vê diante da necessidade de algum tipo de improviso, mas também a gente não pode se render à total informalidade. Por quê? Porque acho que, em particular, na comunicação publicitária, as plataformas tecnológicas nos obrigam a isso, né? Então, não dá para você ser indisciplinado à condução de uma campanha de mídia programática em alguma dessas plataformas se você não tiver, de fato, o roteirinho sendo seguido. Não dá para deixar de ser desse jeito, sob o risco de você perder dinheiro, perder janela de campanha. E até que ponto eu consigo terceirizar esse método ou esse rigor para IA, por exemplo? Que hoje você vai para uma plataforma Google, Meta, você tem a própria IA decidindo, tomando todas as decisões ali até criando campanhas, né, como está sendo prometido agora. O quanto disso é realista e o quanto disso é um estímulo para comprar a própria plataforma, né? Olha, eu vou te dizer que eu acho que muitas dessas promessas eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu acredito que vão se cumprir. Tá. Né? Por quê? Porque na hora que você reconhece qual é a configuração de método de trabalho, né, o processo organizacional de uma agência que entrega peças criativas, isso é facilmente transportável para software. Antigamente, dava muito trabalho transportar as coisas para software, você tinha que codificar linhas e linhas de código. O dado também era menos estruturado ou não era estruturado. Isso mudou bastante. Eu acho que a inteligência artificial traz esse benefício. Ou seja, você consegue injetar conhecimento no dispositivo, na máquina, né? Recorrendo a fontes de diferentes tipos, né? Padrões de diferentes tipos. Eu posso entrar com vídeo, posso entrar com texto, eu posso entrar com apresentações. Toda sorte de inputs são aceitos e processados por máquinas de IA, e isso faz com que ela reconheça qual é o método que tem que ser, digamos assim, aplicado
para uma determinada finalidade, visando, por exemplo, gerar uma peça criativa a partir de um briefing, né? Então, isso vai acontecer. Mas isso significa que a previsão, né, ou a profecia do Zuckerberg de que a Meta vai substituir as agências pode de alguma forma se concretizar? Olha, depende do que ele quer dizer por agência. Tá bom. Né? É um bom ponto. Então, eu acho assim, é provável que as agências medianas, as agências que entregam, eu vou ser um pouco mais simples nos termos, mas entregam mais do mesmo ou entregam pouca diferenciação criativa no mercado, é possível que elas, de fato, sejam engolidas ou substituídas por um aparato tecnológico que a Meta ou que qualquer outro player do mercado, o Google, venha a colocar de pé e oferecer para os grandes anunciantes em particular. E é bom ter isso em perspectiva, né? Oferecer para grandes anunciantes num primeiro momento, para que depois isso progressivamente vá sendo cascateado para o mercado médio e até chegar nos pequenos. Porque foi essa a trajetória que todos esses players tiveram. Agora, o fato de você ter um aparato tecnológico que, dado um determinado briefing, produz um determinado conjunto de peças criativas, não vai isentar as agências da responsabilidade de entender qual é a necessidade de negócio que o cliente tem, como traduzir isso dentro de um determinado briefing, saber acompanhar os resultados intermediários que você está obtendo numa campanha, para ter certeza que o que você está realizando com a ajuda do aparato tecnológico da Meta, de qualquer outro player, é de fato aquilo que o cliente precisa para poder alcançar os objetivos de negócios dele. Isso liga com um tema importante, Ravaz, que é o seguinte: não basta... assim, o que eu acredito, de fato, é que as agências relevantes no futuro serão agências que terão uma capacidade consultiva de compreender o negócio do cliente, as dores do negócio do cliente, as características do mercado onde ele está inserido e dos seus competidores incluídos, para que você consiga traduzir isso num conjunto de artefatos que alimentam a máquina de IA que vai entregar as campanhas. Então, ou seja, eu de verdade acho que a IA é uma oportunidade da gente subir a barra do ponto de vista de relevância para os anunciantes, grandes, médios e pequenos. Exatamente porque a gente vai estar dispensado de um tipo de trabalho que parece um trabalho mais artesanal, mas porque é artesanal, é mais sujeito a erro, é mais sujeito a responder mal à pressão do tempo e por aí vai. Então, eu, de fato, acho que o papel que nos caberá como publicitários, provavelmente daqui a 30 anos, é ser grandes aliados, intérpretes e colaboradores dos nossos clientes na tomada de decisões de negócio, onde comunicação é uma dimensão. Porque a comunicação, de certa maneira, ela virou um pensamento posterior, né? Primeiro eu decido o que eu vou fazer, depois eu envolvo a comunicação. E o que você está dizendo é que a comunicação passa a ser, nesse cenário, né? Ela passa a ser... Ela não é coadjuvante, ela está na essência do negócio. É né? isso, exato. E, de novo, a inovação tecnológica está tornando isso mais claro, mais evidente, né? Pensa em PR, né? PR é uma dimensão, hoje, indispensável dos esforços de comunicação de uma marca. Por quê? Porque as redes sociais trouxeram um tal nível de complexidade e ruído que as marcas, não basta que as marcas comuniquem, elas têm que se proteger também, né? Por assim dizer. Estavam comentando comigo do volume de fraudes nas redes sociais, na internet, né? Um volume absurdo de fraude. E aí uma marca está dizendo assim, olha, eu preciso comprar Google para ficar com o meu link na frente da fraude que está patrocinando e comprando o link. É, né? Isso. Isso é mídia ou isso é PR? Isso é comunicação ou é negócio? É tudo junto. Então, essa fusão
ela vai abrir um novo cenário de oportunidades para que as agências de última geração sejam capazes de ter essa compreensão multidimensional do que significa a comunicação. Agora, esse novo modelo de agência, né, se é que a gente pode chamar assim, também vai demandar profissionais mais experientes e mais gabaritados. Sim. É uma consequência natural. Não sei se o experiente, mas o gabaritado. O gabaritado. Isso também não, de certa forma, não pode gerar uma barreira de entrada muito alta, porque o feijão com arroz, aquilo que o estagiário fazia, é alguma coisa que tende a ser automatizada. Como que eu vou formar esses profissionais mais gabaritados para atender esse tipo de demanda que o mercado vai ter? As universidades vão ter que responder a isso. As escolas vão ter que responder a isso. E esse é outro aspecto crucial da inovação da IA. Né? Você vai ter que sair e ter... Ao sair de uma instituição que te forma, de uma escola, você deverá ter tido a oportunidade de ter domínio sobre ferramentas, de ter praticado em laboratórios e simulações as situações necessárias para que você chegue numa organização, ainda que como trainee, mas com um ponto de maturidade que, se você olhar hoje, você vai dizer, não, aquele cara é quase um sênior. Sim, porque a escola foi capaz de colocar ele num outro patamar. Então, isso é muito crítico, eu acho, na nossa indústria, porque eu vou me arriscar a dizer uma coisa que é assim, eu acho que o ensino de comunicação e de publicidade no Brasil, ele precisa elevar o nível de entrega, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente porque, se isso não acontecer, você vai ter uma dificuldade muito grande dessas pessoas se posicionarem, seja em agências, seja em consultorias, seja em anunciantes ou mais o que for. As pessoas vão ter muita dificuldade. E, mais do que isso, elas vão ser um custo muito relevante para qualquer organização, porque elas hoje não entram com o equipamento intelectual necessário para poder fazer a diferença, para poder exercer um determinado papel. Eu acho que, por exemplo, se estuda pouca estatística. Acho que precisava estudar muito mais. Acho que a gente precisava colocar mais software e mais tecnologia dentro da grade. A gente precisava colocar mais ciências humanas. Né? A própria semiótica, né? Você sai da faculdade de comunicação e você faz um curso male-male, se é que faz, de semiótica, que você não aplica na prática para criar uma campanha usando um determinado modelo semiótico. Então, isso tudo significa que as escolas e universidades deverão se atualizar ao nível tal que as pessoas saiam mais equipadas e maduras a ponto de entrar numa organização rodando, ainda que como trainees. E para o jovem, né? Esse jovem que está entrando na faculdade ou está na faculdade, quer seguir no mercado publicitário, qual o conselho que você dá para ele? Qual é eu acho que a palavra é essa. Qual conselho você daria para ele? Porque eu fico imaginando, né? Aliás, eu fui, né, recentemente uma faculdade e o professor me falou, cara, alguns cursos a gente está tendo dificuldade de preencher as vagas. Sim. Porque você pega jornalismo, por exemplo. O jornalismo vai morrer. Publicidade vai morrer. O jovem que precisa escolher uma profissão, fala, não vou fazer jornalismo porque vai acabar, vamos fazer publicidade, vai acabar. E, ao mesmo tempo, isso é uma grande falácia, né? Porque Sim. Eu ainda não vi IA que apure matéria, faça reportagem. Como a IA resolve muitas coisas na publicidade, mas não vai resolver tudo na publicidade, né? Então, esses cursos estão sendo esvaziados, mas a demanda não está sumindo. Ela está mudando, mas ela não vai sumir. Como que esses jovens podem se posicionar nesse mercado, né? Então, é assim... Eu acho que eu tenho 5 filhos. Então, eu tenho jovens de diferentes idades. 5 é de respeito. E eu acho que uma das... eu aprendi algumas coisas nessa jornada,
relacionado ao que faz ou não faz diferença na tua formação para você ser mais empregável ou mais bem-sucedido. E, honestamente, eu acho que, independente da área de conhecimento, eu acho que tem duas coisas que são essenciais. E que não necessariamente você nasce com elas, mas certamente você pode treiná-las e elas podem melhorar na sua vida. Primeiro é a curiosidade. Ou seja, a disciplina de poder saber o que for razoável saber, dada a quantidade de tempo que você tenha disponível, sobre assuntos diversos, para você poder ter uma interpretação rica do contexto onde você está. Interpretação rica de contexto é uma coisa que vale para incontáveis profissões. E vale, inclusive, para você poder entender do consumidor. Porque consumo é contexto, né? Os semioticistas sabem disso. Consumo é contexto. Então, ter a capacidade de ler o contexto depende de um repertório de informações e de formação que tem a ver com o teu impulso curioso de prestar atenção em múltiplos temas. Isso não significa déficit de atenção, mas eu acho que esse é um ponto importante. E assim, a outra coisa que é tão importante quanto a curiosidade é assim, a preocupação com a comunicação clara, né? E a comunicação em diferentes linguagens, né? A tua capacidade de saber se expressar adequadamente em diferentes linguagens será também ou é também uma característica importante e, de novo, em diferentes áreas, mas certamente na comunicação publicitária também. Então, quando eu falo sobre comunicação em diferentes linguagens, eu falo sobre, sim, escrever um texto, eu falo, sim, sobre fazer uma apresentação, mas, eventualmente, por você fazer uma exposição oral, mas eu falo, eventualmente, você fazer um PowerPoint, você fazer um vídeo. Escrever um texto, né? Que às vezes é um desafio. Escrever um texto. Então, assim, essa capacidade de se comunicar de forma clara em diferentes suportes com o teu público é algo muito valioso, independentemente da profissão, ao lado da curiosidade, para você dar certo. Eu acho que, independente do lugar onde você está, da profissão que você vai ter, dos interesses que você tem, se você perseguir essas duas coisas com disciplina, né? E aí talvez disciplina seja uma coisa mais, digamos assim, de estilo pessoal, de personalidade, mas se você perseguir essas duas frentes, eu acho que você tende a se posicionar bem no mercado. Reis, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de acrescentar? Veja, a gente podia... eu sempre falo, a conversa é boa, né? A gente podia falar sobre muitas coisas. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu queria usar esse teu espaço para compartilhar, que é um pouco da preocupação que eu tenho com o tipo de sociedade que a gente quer ter nas próximas décadas, sabendo das inovações tecnológicas que estão chegando e outras chegarão e que vão testar os limites dessa sociedade, né? Eu acho que as tecnologias digitais, a inteligência artificial incluída nela, trouxeram, digamos assim, oportunidades incríveis para nós em várias frentes, mas elas testam a nossa capacidade de construir um projeto de sociedade aberta. E isso eu acho que é um tema muito importante para todos os profissionais que vão chegar aos mercados nas próximas décadas, certamente para os de comunicação. Porque eu tenho certeza que a gente não quer uma sociedade marcada pelo preconceito, marcada pelas diferenças gigantes de classes. Eu tenho certeza que a gente não quer uma sociedade que destrói o patrimônio natural que recebeu. Nenhuma sociedade elege isso como objetivo, né? Certamente não deveria, né? Não deveria, certamente ninguém elege isso.
O problema é que as ferramentas e as formas de utilização das ferramentas eventualmente nos levam para direções muito perigosas, né? Então, as redes sociais são um bom exemplo. Quer dizer, as fake news existem desde que o homem saiu das cavernas. Ok. Só que a câmara de eco que a gente consegue nas redes sociais, ela é tão incrível, tão espetacular. O algoritmo ele exponencializa, né? E a IA agora vai acelerar isso ainda Exato, mais, né? que, de fato, as fake news se tornam uma arma perigosa que destrói a coesão de uma sociedade e confronta as pessoas de tal maneira que elas não conseguem ver que elas estão caminhando para o mesmo lugar, né? Esse tema das fake news é um exemplo e o que isso, junto com isso, vem uma preocupação, acho que eu tenho, que é assim, a natureza do debate público também muda nessa hora. A formação de consensos também muda, né? E a gente viveu isso na sociedade brasileira e segue vivendo ainda, de alguma maneira. E isso eu acho que, mais do que qualquer coisa, é talvez a preocupação número 1 de qualquer liderança, de qualquer estudante, de qualquer profissional que esteja no mercado. A gente tem que saber usar essas tecnologias de forma a não destruir o ativo de sociedade que a gente vem construindo a duras penas, no caso da brasileira, há 500 e tantos anos, e certamente daqui a 500 e tantos anos a gente não gostaria de ver isso tudo colapsar num modelo de vida marcado pelo preconceito e pelo autoritarismo. Então, sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente não falou, mas que eu queria mas deixar é um tema fundamental. Acho que assim, e de fato ele não se limita à publicidade, à comunicação, ele é abrangente, assim, não tem uma esfera da sociedade que não seja impactada pela polarização, pela fake news, e a gente vive, né, intensamente o resultado disso. Assim, claro. A gente viu semana passada mesmo, do dia que a gente está gravando aqui, uma fake news sobre que o governo iria fiscalizar quem morasse na casa dos pais. Que surgiu como uma desinformação num veículo de mídia e depois ganhou as redes sociais, um veículo de jornalismo, que é muito preocupante. Sim. Né? A gente hoje tem um modelo que o Google, para o bem ou para o mal, virou o xerife da internet, né? Porque é um monopólio, não sou eu que estou dizendo, o governo americano, a justiça americana já disse que é um monopólio, né? E esse monopólio tem muito poder. Então, o que acontece ali na internet, como no caso desse caça-clique, porque isso gera dinheiro, a verdade é essa, quem está inventando ali fake news está gerando engajamento, esse engajamento move uma máquina que é monetizado, não raro via Google também, não raro não, majoritariamente pelo Google, que é a maior empresa de publicidade da internet. Então, eu acho super importante você trazer esse tema, porque as lideranças precisam estar atentas e participarem dessa conversa também. Mas não tenha dúvida disso. E se você me permitir, eu acho que eu volto naqueles 2 pontos que eu estava falando, né, da capacidade da comunicação clara e da curiosidade pelo mundo que te cerca, para dizer que isso são recursos que podem e devem ser muito estimulados e valorizados nas escolas, nas famílias, nas universidades, nas empresas, para que a gente tenha esse juízo crítico sobre as coisas, né? As fake news, a gente vai se livrar delas com muita dificuldade, se é que vamos nos livrar, né? O melhor antídoto é a boa formação, né? E a formação humana é fundamental nesse sentido. Então, também, né? a sensibilidade e a capacidade de, enquanto cidadão, né? Enquanto profissional que seja, ler uma informação e dizer, será que é isso mesmo? Esse negócio não faz sentido. Ou seja, não deixar que o viés ideológico que eventualmente você tenha, e que é natural que você tenha, porque cada pessoa tem a sua opção, mas que o viés ideológico não segue você
a ponto de você se tornar um agente de divulgação de fake news, ou pior, tomar decisões absolutamente equivocadas, né? Agredir pessoas. Em função de uma fake news. De uma fake news. Então, eu acho que esse é um tema bem importante para todas as profissões e para nós publicitários, certamente é uma delas. Muito bem. Para quem quiser se conectar com você, encontrar mais informações sobre os seus projetos, qual o melhor caminho? Olha, o primeiro é o site da Logum, www.logum.com.br. O Logum é L-O-G-U-N. E o segundo é meu LinkedIn, Abel Reis. É relativamente fácil me encontrar no LinkedIn. E estou sempre disposto, eventualmente posto coisas, não com a frequência que o LinkedIn diz que eu deveria, mas eu posto coisas. Vira uma obrigação também, né? Começa exato, E também no LinkedIn, eu acho que eu também me coloco lá como alguém que está tentando trazer do doutorado de filosofia que eu estou fazendo, filosofia aplicada aos negócios, conteúdos que sejam relevantes para as pessoas no cotidiano das empresas. Maravilhoso, né? Filosofia aplicada aos negócios. É isso. E como que isso se materializa? É possível? Que é possível, ou não existe? É possível. Eu estou fazendo no meu doutorado, eu estou fazendo uma reflexão sobre um novo modelo de empreendedorismo que não seja marcado pelos valores que a gente tem desde o racionalismo clássico até os dias de hoje. Que deságua na Vale do Silício, né? Que deságua no que a gente está vivendo hoje, né? Numa visão de mundo em que não importa o artefato, a plataforma, a solução que eu estou inventando, as externalidades não têm muita importância, a gente resolve depois, né? Só que na hora de resolver, ninguém quer resolver, né? Porque começa a prejudicar o PNL, né? O EBITDA vai sofrer, e aí como é que faz? Então, acho que a gente deve perseguir uma outra visão sobre o que é empreender. Mas a filosofia tem muito a dizer sobre o mundo dos negócios, né? É pouco usual isso, mas eu gosto de coisas pouco usuais. E o caso, por exemplo, quer dizer, toda organização, toda empresa é uma estrutura de poder. A filosofia discute o poder desde os gregos. Não tem nada para a gente aplicar ali, né? A linguagem, toda a organização é uma grande conversa, né? São circuitos de conversação. A filosofia pensa a linguagem desde os gregos. Não tem nada para se aplicar ali e por aí vai. Então, essa é a minha trilha hoje. Lá no LinkedIn, volta e meia, eu solto um petardo provocativo e as pessoas podem me encontrar com facilidade lá ou, novamente, no logum.com.br. Abel Reis, prazer tê-lo aqui. Obrigado pela conversa. E é legal que a gente também vê uma perspectiva diferente, né? Porque cada pessoa que senta aqui, eu acho que a gente tem a oportunidade também de mostrar uma perspectiva diferente. Né? Você, como liderança de agência, nem eu tinha essa visibilidade, né, da filosofia e do pensamento, mas essa é a ideia. Então a gente está cumprindo a missão aqui, Abel. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem, voltando agora com Duda Machado para a gente fazer uma análise de um tema da semana. Qual foi o tema dessa semana, Duda? E então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças que estão acontecendo aí na economia de criadores, né? Nos creators. A gente teve a UPix, agora o UPix Summit, né? Agora em setembro. E boa parte dos painéis frisou o fato de que há uma mudança na maneira dos influenciadores, enfim, dos criadores monetizarem, né? A publi não paga mais todas as contas, né? Então, esse conceito de influenciador que vira uma empresa, que essencialmente acho que sempre foi, mas agora de maneira estruturada, né? Não só com o lançamento de marcas próprias, de produtos próprios, mas também estruturando o conteúdo mesmo como um produto de mídia, né? Como um negócio. Então, acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso, sobre essas mudanças, sobre essas novas tendências. A farra acabou. Exatamente. Assim, aquele jeito maroto de fazer influência não fica de pé.
Eu fiz até no YouPix do ano passado. Eu até fui no ano passado, esse eu não fui. No ano passado, pouco antes do YouPix, eu fiz uma coluna dizendo que era a crise, né, da influência. Porque aquele modelo de ter um monte de seguidor, de criar polêmica para ter mais engajamento, mas não fica de pé. E as marcas entenderam isso e acho que elas estão ficando cada vez mais atentas. O que é bom, vai separar o joio do trigo. Sim. E os influenciadores também estão entendendo que eles precisam virar empresas de mídia. E eu sei que é cobrar muita coisa de um influenciador, porque ele vai ter que fazer gestão de muita coisa que ele nunca fez. Mas, do meu ponto de vista, é inescapável. Sim. Então, para quem é grande, ele fica ainda maior. Então, você pega um MrBeast, que tem uma estrutura de 100 e tantas pessoas para fazer um programa. Vai fazer um programa na Amazon, que ele vai colocar ali um orçamento de $200 milhões para fazer um programa. Muita coisa, né? Então, assim, é um budget de produção de Hollywood, assim, é um negócio gigantesco. Então, o influenciador que é grande, profissionaliza, fica ainda maior. O MrBeast ganha muito dinheiro com o produto dele, com conteúdo criado no YouTube, mas que leva para outros negócios. Ele tem restaurante, tem chocolate, tem aí uma série de empreendimentos que ele replica e monetiza, né? Então, conteúdo leva tráfego para outros negócios dele. E eu acho que isso ficou claro no YouPix. No Brasil está acontecendo um movimento semelhante. Acho que é inescapável. Não tem muito como ser diferente, até porque cresceu muito o número de influenciador. Sim. Se todo mundo é influenciador... Alguém precisa se diferenciar de alguma maneira, né? Se todo mundo é influenciador, o valor cai muito. Oferta e demanda, economia básica. Se tem muita oferta, com pouca demanda, o valor cai. E é isso que aconteceu no mercado de influência. O que não significa que os influenciadores não tenham valor. Sim. O que acontece é que o modelo mudou. Hoje, talvez seja mais efetivo para uma marca conversar com alguém que tem mais relação com o produto dela, um influenciador, talvez com menos seguidores, mas mais efetivo dentro daquele nicho, do que você ter... um influenciador com milhões de seguidores. Que fala de tudo. Né? O MM Isidoro, na semana passada, comentou, né? No episódio passado, comentou que às vezes um influenciador com 5 mil seguidores pode converter mais do que a Virgínia com milhões de seguidores. E a Virgínia é uma ótima vendedora. Ela vende muito bem. Mas, de novo, quanto custa fazer um post com a Virgínia? Quanto custa a Virgínia falar do seu produto? Efetivamente, esse custo vai te trazer retornos, né? Então, não dá para saber. Na época da pandemia, que eu brinco que era a farra, né? As empresas não tinham muito para onde correr. Vai fazer publicidade aonde? Out of home, tem ninguém fora de casa. Publicidade, festa, evento, ativação, não dava para fazer. Então, o influenciador acabou sendo um lugar para fazer... ativações, né, para investimento de marca. Passou a pandemia, o mundo mudou, né? É isso. E você comentou sobre os criadores agora terem que lidar com um universo que talvez eles não conheçam, né? Que é essa coisa do negócio, do produto. Você acha que os papéis das consultorias de negócio, de marketing, eles vão ser reforçados? As pessoas vão ter... Sim, acho né? que eu tenho visto, né, vários cursos novos surgindo para formar influenciador. E aí eu não estou falando de curso... Claro que tem uns cursos... Gente, sempre tem curso trambiqueiro aí, tá? Fique rico em 7 dias, ganhe 1 milhão de seguidores. Tem curso trambiqueiro para tudo, né? Exatamente. Mas não vai ficar... Acho que isso não fica de pé. Sim. Eu tenho visto assim, a história do marketing digital. Lembra que era aquela febre do marketing digital? Eu tenho visto alguns influenciadores aí, estão até se vestindo de noiva, gente. Meu Deus! Chegou num ponto, assim, que, para mim, é o desespero. Virou apelação. Para chamar atenção, para vender um curso ali. Porque as pessoas estão começando a entender que essa promessa... não existe. Era uma promessa vazia. Você não vai ficar milionário em 7 dias. A gente está vivendo no marketing digital o que a gente viveu na autoajuda. É verdade. Lembra a autoajuda? Assim, lembro. Como que o cara da autoajuda ganhava dinheiro? Vendendo livro. Vendendo livro de autoajuda. O próprio cara não consegue aplicar o
aquele Então ele ganhou um dinheiro vendo livro de autoajuda e chegou um ponto que as pessoas dizem, pô, autoajuda esquisito. tem os seus limites. Não é que é ruim, é que tem peraí, limitações, não vai resolver todos os problemas. E aí o marketing digital está vivendo isso. E a influência também, os influenciadores vão entender que é que nem jogo de futebol, é que nem mercado de futebol. Começa muita gente na base, mas para ganhar o que o Neymar ganha ou o que o Vini Júnior ganha, é o 0,001%. É um número muito pequeno aí. E eu acho que também tem uma questão aqui. Muitos influenciadores, muito jovens, né? A gente tem... claro que existe um nicho, tem muita gente fazendo isso, mas eu acho que eu tenho uma visão agora de internet um pouco mais do mundo pop, assim. E eu vejo muita gente muito novinha fazendo as coisas, lançando produtos, né? E sem ter muita ideia do que está fazendo. E é isso que você falou. Acho que o papel das consultorias, eles vão conseguir se consolidar ainda mais. Né? Mas também vai ter muita consultoria enrolando. Sim. Só querendo tomar dinheiro. Porque no final do dia, assim, acho qual é o grande problema? As pessoas querem soluções mágicas. Prática. E eu não estou falando só de internet, tá? É que a internet, ela é assim, imagina que você vai fazer uma pescaria, né? Se você pescar num barril, é limitado o número de peixes ali que você vai ter num barril. É mais limitado. Você vai pescar no mar, tem muito mais, assim, N possibilidades maiores. E a internet é um grande mar. Então, por mais maluca que seja a sua teoria, o algoritmo vai te ajudar a encontrar um maluco que acredita no que você está falando. Mas até o maluco, depois de um tempo, entende que foi arrastado para uma falácia, né? Para uma mentira. E eu acho que isso está acontecendo. A internet cresceu muito rápido. Alguém teve, né, a sacada de vou fazer um curso para ajudar o cara a fazer não sei o quê, ficar rico. E aquela promessa era encantadora. Você vê a gente com baixa formação, muitas vezes. O sonho, né? A venda do sonho, né? Muita gente ficou famosa simplesmente porque era bonita e fazia polêmica. Sim. E aí isso não ficou de pé na medida que muita gente bonita começou a fazer o conteúdo e também começou a gerar polêmica, ou tentar gerar polêmica. Então isso perdeu eficiência. Então acho que, para mim, é o caminho natural aí das... quase uma... É que nem no mercado financeiro a gente tem as febres especulativas, né? Uma hora é o metaverso, outra hora é o Bitcoin. As modas, né? São modas. E, gente, nada contra o Bitcoin. Eu tenho Bitcoin. Mas, assim, na época que o Bitcoin era febre, todo mundo dizia que tinha uma solução de Bitcoin para resolver um problema que nem existia. O Bitcoin eu vou conseguir transferir dinheiro daqui para lá. Então, mas já tem sistema que você transfere dinheiro daqui para lá. Tá querendo inventar roda, né? Na verdade. Então, mas eu acho importante. O Bitcoin, ele tem um valor imenso. Sim. O LED, né? De você conseguir ter o registro daquilo, a autenticidade. E até essa especulação do Bitcoin como moeda acabou atrasando o desenvolvimento da tecnologia de blockchain, que é muito mais interessante do que o Bitcoin como moeda. De novo, nada contra o Bitcoin. Eu acho que ele tem um grande valor. Mas, para mim, o valor da tecnologia do blockchain é muito maior do que o Bitcoin como moeda. Sim. Então, essas febres acabam interferindo aí na maneira que as pessoas investem, pensam e decidem o futuro. Eu acho uma temeridade jovem de 8, 10 anos. Preciso fazer faculdade porque eu estou ficando rico na internet. E todo mundo... Já viu que todo mundo fica rico na internet? Ninguém fala assim, tô aqui lançando um curso para você ganhar um pouquinho mais, para você complementar a sua renda. Nunca é o mediano, né? Não, é sempre a promessa de riqueza. Na verdade, são as soluções fáceis, né? Que encantam e que não têm permanência, né? Não duram, elas são líquidas. E aí a gente aprende desde pequeno, né? Nos contos de fadas, que quando a promessa é muito grande, provavelmente ela não é verdadeira, né? Gui, e essa questão aí dos lançamentos de produtos, tem muito influenciador lançando coisa, assim. Você acha que isso vai trazer uma nova postura das marcas em relação a esses influenciadores, no sentido de relacionamento mesmo, de posicionamento de marca? Vai interferir em alguma coisa nas relações desses criadores com as marcas? Acho que
o natural é que a barreira também suba, né? Acho que as marcas vão ter novos concorrentes. Alguns desses influenciadores vão lançar produtos que vão ser muito bem sucedidos e vão até incomodar marcas grandes. Sim. Mas se você parar para analisar friamente, que as marcas grandes se tornaram grandes bancos, né? Então elas têm mais capital, elas conseguem investir mais e fazer a roda girar mais rápido. Então quando você olha Unilever, P&G, toda grande empresa, ela tem uma logística boa, tem um processo de produção mais eficiente. E mesmo isso, talvez o influenciador não consiga escapar. Ele vai ter que ter alguém para distribuir, ele vai ter que ter... Tem um ecossistema, né? Exatamente. Então, acho que é difícil fugir do ecossistema. O que não significa que a gente não vai ter novas marcas com influenciadores surgindo. Mas a indústria também se adapta, né? Sim. Nenhuma grande empresa vai ficar parada observando seu mercado ser destruído ou consumido. Pelo menos não deveria, né? Sim. E agora, para a gente... encerrar aqui, concluir o nosso debate, você acha que essa profissionalização dessa atividade de creator e essa criação de marcas próprias, de startups, né, que representem essas figuras, você acha que isso pode trazer um maior senso de responsabilidade no sentido do que é vendido, do que é divulgado, ou não? Você acha que se não foi até agora, não vai mais? Não, acho que para algumas pessoas, sim. O mercado, à medida que o mercado cresce, ele amadurece. Sim. É natural. Tem mais coisa em jogo, tem mais risco, menos aceitação para erro. Né? Não tem por que uma empresa ficar repetindo os erros que já foram cometidos ali no passado. Então, acho que é natural o amadurecimento do mercado. A barra vai subir. Sim. E vai subir muito rápido. Então, acho que os cursos que a gente já vê de faculdades que estão criando cursos para creators já é uma resposta a isso, de uma profissionalização do mercado por parte das marcas, a mesma coisa. Não dá para alegar ignorância de 2, 3 anos atrás. E muitas marcas também foram forçadas a entrar no segmento de influência por causa da pandemia. Sim. Então não tem mais nem a urgência que tinha no passado. Então acho que o amadorismo vai perder muito espaço. E acho que o próprio público já está um pouco saturado, né, dessa coisa da... Tem dados, né, que falam sobre isso, assim. As pessoas podem estar cansadas de um tipo de influência, mas não acho que as pessoas estão cansadas de encontrar comunidades. Sim, então isso vai ser, para mim, a minha sensação é que vai ficar ainda mais forte. Eu acho que vai ter mais comunidade, mais engajamento, mas de uma maneira diferente do que vinha sendo atrás. Séria. Aqui, o conteúdo que a gente faz não é um conteúdo para milhões de pessoas, mas a gente tem um engajamento muito alto. Assim, a gente vê pela newsletter, a gente vê pelos posts, o engajamento é muito alto. Eu sei... quem comenta mais e quem segue o conteúdo que a gente produz sabe o que a gente defende, sabe o que a gente acredita, não tem mistério nisso. E eu acho que isso é inescapável. Dentro da internet, dentro da comunicação, as pessoas querem saber o que você defende. Querem saber o que eu defendo como jornalista, como empreendedor, querem saber o que os veículos que eu trabalho defendem. Sim. Então, eu acho que isso é inescapável e as marcas vão ter que endereçar isso de alguma maneira também. É isso. Muito bem, Duda. Então, encerramos por aqui e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Gui. Até.